Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovani, estou aqui desde 1976, desde quando começou lá na igreja pequena, né? Estou desde essa época aqui tá minha irmã. Oi, sou Gilma. Eu também estou aqui desde os 3 anos de idade. Meu nome é Márcio Henrique. Nós viemos para esse bairro aqui em 1977 e o início do trabalho aqui da igreja foi com as crianças. Primeiro veio as crianças, depois a gente veio acompanhando. Naquela época era Dona Nide e seu Aníbal que apresentava o trabalho. E a gente veio desde aquela época para cá. Depois, um certo tempo, isso foi lá na igrejinha antiga. Aí vieram o pessoal de São José dos Campos. Cada domingo descia um casal para ministrar o trabalho. Eu sou o presbítero Gildo, estou aqui há um bom tempo, né? E queremos contar um pouquinho, né, da nossa história. Minha esposa vai se apresentar. Meu nome é Lucimar e estou aqui nessa igreja há algum tempo, né? Desde os 5 anos de idade. E eu, a minha irmã e algumas irmãs aqui da igreja também que são desse tempo, né? Que a gente começou na varanda da Dona Nide, né, que ela começou o trabalho, que é a fundadora desse trabalho, Dona Nide, seu Aníbal. Eles começaram o trabalho na garagem da casa deles, né, na varanda lá, e a gente era bem pequeno, bem criança, né, eu com 5 anos, a minha irmã com 6, e minha mãe trazia a gente para aprender, né, a palavra, para participar ali com as crianças, para ouvir as histórias bíblicas que a Dona Nide contava para a gente. E o trabalho ele começou realmente com crianças, né? E minha mãe conta que ela trazia a gente, voltava para casa, porque a gente morava aqui pertinho, no Canto do Mar, e ela voltava para casa e a igreja ela tinha um sino que o seu Aníbal colocou para chamar as crianças para o Que horas culto. que era que horas que era a programação? O culto era domingo, às 3 horas da tarde. E minha mãe deixava a gente ir embora, e esse sino, o seu Aníbal tocava o sino quando terminava o trabalho. Quando começava, para chamar as crianças, né, avisar que ia começar, e quando terminava também ele avisava, né, através do sino. E minha mãe escutava que o sino tocando e vinha buscar a gente no horário que terminava, né? Para a gente falar sobre, né, o começo da igreja, é uma emoção muito grande, né? Até porque estávamos desde o começo, né? Lá na igreja pequena, né? Começou, na verdade, na varanda, na garagem lá da Dona Nide, né? Dona Nide e seu Aníbal, um casal que vieram de São José para trazer a palavra de Deus para gente, para evangelizar. Assim, a gratidão é imensa sobre esse casal, né? Hoje, né, a Dona Nide, né, seu Aníbal já não está mais, né, conosco, já está com o Senhor, mas assim, nós, né, a nossa família, né, em si, né, desde sempre a gente tem muita gratidão por esse casal, né? Eles fizeram a parte de estar fazendo o evangelismo, né, aqui. Começou o trabalho lá na garagem com as crianças e assim foi fundamental, né? E falar sobre isso é uma emoção muito grande porque a gente vê o crescimento da igreja, né? O amor que eles tinham, né? E tem, né, Dona Nídia, ainda por esse trabalho, né? E passaram muitas pessoas por aqui, né? Então o trabalho com crianças sempre foi muito forte aqui nessa igreja. Começou
na varanda da casa do seu Aníbal ali. Ele começou o trabalho ali. Eu descia, começava a chamar as crianças, trazia um presentinho para as crianças, para ir agradando. Eu lembro que a dona Nide trazia caixa de maçã para dar para as crianças, entendeu? Para ir cativando eles, né? É assim que foi. E a igreja ajudava também muito os povinhos aí, sabe? Ou as pessoas que tinham muita dificuldade, aí de vez em quando dava uma ajuda para eles. Aí foi chamando, foi chegando os adultos, né? Na verdade começou com as crianças, lá em casa mesmo. Trazia as crianças, o seu Aníbal chegou lá, não, leva as crianças. Aí trazia as crianças. Através de trazer as crianças, a gente trazia, deixava ali, só. Depois fomos chegando, fazendo amizade, gente muito boa, dona Nide, seu Aníbal. Dos missionários, Maria José, Ieda, José Luiz, né, que passou por aqui, a Grisel, a Celinha, tantos outros. Teve o pastor Ricardo também, que teve com a esposa, né, para a gente tentar lembrar de todos, assim. O Daniel passou também junto com o Zé Luiz, também passou por aqui. Então, é uma emocionante, porque a nossa igreja, ela sempre teve essa preocupação de evangelizar, né? Essa parte missionária vem desde quando a gente era criança. Eu lembro da gente escrevendo para os missionários. Eu falei assim, é uma pena que eu não guardei as cartas, que eu tinha várias cartas de missionários, né, dos seminários, que mandavam para a gente mandava falando que estava orando, isso eu tinha 10, 11 anos. Então, assim, é uma igreja missionária, é uma igreja que preza, né, em evangelizar. Lembro pouca coisa, mas eu lembro dos missionários que passou por ali, né, alguns só. A Grisel, a Ieda, a Zezé, o José Luiz. Lembro também, né, do seu Aníbal, ele ensinando a gente a tocar órgão. Ele era bravo, não deixava a gente ficar mexendo toda hora. Eu lembro das vezes também que ele ia em casa ensinar a minha mãe a escrever, que a minha mãe não sabia. E ele tinha toda a paciência com ela. Ela falava que ela tinha que aprender a escrever, né? E a dona Nide, todo o carinho e amor com a gente, isso não dá para esquecer. A casinha missionária, né? Construída ali do lado da igrejinha. E elas ficavam ali. E muitas vezes nós, como adolescentes, né, vinha ficar com elas, porque elas não conheciam aqui, né? Teve muitas que vieram de Anápolis, então não conhecia nada aqui, tinha até medo às vezes de ficar ali, né, sozinhas. Aí a gente fez bastante amizade, né, com elas, e a gente ficava ali, ajudando nos trabalhos, reformando cânticos, ajudando no que a gente podia, né, para a igreja. E a gente ficava aqui com elas. Então a gente fez muita amizade, e quando elas foram embora foi assim uma tristeza muito grande para a gente. Essa casa missionária, ela ficava além, né, do pessoal que vinha para cá. A gente usava também para dar aula, né? Eu lembro de dar aula na casa missionária, já com missionários, até mesmo com pessoas, né, usando, porque a gente não tinha muito espaço, né? Lembro quando a igreja ficou muito cheia, a igreja pequena, ela ficou muito cheia e teve telão lá fora, né? Eu lembro disso, da gente assistir culto lá fora, porque a gente deixava o pessoal que chegava, visitante, dentro da igreja, e os membros ficavam, né, assistindo lá fora. E a gente não pode esquecer, hora nenhuma, né, da nossa irmã Laís, né? A tia Laís. A famosa tia Laís, né? Porque ela, assim, tá aqui desde o início, né? Desde o começo mesmo. E sempre ajudou nesse trabalho, sempre fez muito por essa igreja também. E deu aula para os nossos filhos na escola dominical, tia Laís. E todos aqui do bairro conhecem, né, ela, porque realmente ela sempre fez parte das nossas vidas, e também assim na área infantil. Podemos né? deixar de falar, né, de uma pessoa também fundamental no começo, né, a irmã Laís,
né, desde o começo ali, com a dona Nide, com o seu Aníbal. Junto veio a Nadir, né, que é a irmã da dona Nide, uma pessoa também que nos ensinou muito, principalmente na parte didática, de dar aulas, né? Então, foi fundamental aquela parte lá da igreja pequena. Logo depois, né, foi construído, né, a igreja. Eu vim para cá em 77, participei muito aí na igreja, aí, na manutenção da igrejinha, eu ajudava para fazer manutenção. Eu, sou Aníbal, nós dois, né, fazíamos alguma coisa aí. E fui conhecendo, foi chegando o povo, né? Foi chegando as pessoas de fora não, daqui mesmo, mas que não é fora da igreja. Foram chegando, e as crianças, dona Nide descia todo domingo, às 3 horas. Às 3 horas começava o culto. Escola dominical às 3 horas. E assim foi. Ele tinha muito carinho, né, com as crianças, apesar de ser bravo, né, a gente tentou, né, tocar órgão, né, até tentei uns corinhos, até toquei, né, na época, mas ficou só por isso mesmo. Ele gostava muito, né, de viajar, e a gente lembra muito das viagens que ele fazia, principalmente para Jerusalém. Então ele contava de tudo que ele via lá, a trajetória dele lá, e contando, e a gente ficava imaginando tudo aquilo. Isso quando criança, né? Dona Nide, né, era realmente a nossa segunda mãe, sempre nos ensinou, né? Eu falo que a gente não teve muita oportunidade de conversar muito com a minha mãe de todos os assuntos, mas com a dona Nide a gente tinha. A dona Nide era realmente a nossa segunda mãe, né? E foi onde a gente aprendeu a trabalhar com criança, aprendeu a lidar com todo o pessoal, sim, da igreja também. A gratidão que a gente tem, né, principalmente a nossa família, é fundamental. Acho que nem os irmãos, né, nem todos sabem, além da palavra que eles trouxeram, além de todo o carinho que eles tinham com todas as pessoas, nem todo mundo sabe. A nossa família, para a gente não ir embora, né, da onde a gente morava, o seu Aníbal comprou o pedaço da chácara aonde a gente morava. E isso para a gente, assim, ficou marcado na nossa mente. Imagina, só conhecia da igreja. E eles tinham um amor tão grande pelo trabalho, tão grande pelas crianças, pela comunidade, que ele falou assim: não, eu vou comprar o pedaço da chácara e vocês vão ficar. Vocês não vão sair de perto da gente. Então, assim, coisa que a igreja talvez, né, não sabia, né, mas a gente tem essa gratidão, né, e aonde tem hoje, que é o mercado ali, era o nosso pedaço que ele doou, né, ele comprou do seu Mário na época, e a gente era só caseiro ali, e ele comprou e fez a doação. E quando ele foi lá em casa fazer a doação, foi até muito engraçado, que ele falava para minha mãe: olha, a gente tem que colocar, a senhora tem que saber escrever, eu tenho que colocar no nome da senhora. Então foi muito engraçado. E ele colocou em doação para as 3 meninas da igreja, que era minha irmã, né, a Gilva, mais velha, eu e a Gilma. Então, assim, é uma gratidão tremenda que nós temos por esse casal, né, o amor que eles tinham pelo trabalho, e tem, né, a dona Nide ainda, né, e a gente só tem que realmente agradecer tudo, né, e assim, é até emocionante, né, falar, porque a gente tocar num assunto que acho que a igreja nem todos sabiam, só quem era daquela época mesmo que ficou sabendo, né. E o trabalho da igreja com missões, que eu me lembro, desde os 10 anos, assim, que a gente tem muita lembrança de EBF, foi quando eu aceitei Jesus, assim, com muita certeza. Eu lembro que a Maria José, ela foi na casa da minha mãe, porque eu queria batizar de qualquer jeito, mas eu não podia, não tinha idade. E ela chegou: olha, dona Lu, ela quer batizar. E ela falou assim: mas se ela não pode agora. A minha mãe: ó, espera a sua idade. E aí, com 12 anos, foi quando eu me batizei, né, em 83. Só Aníbal trabalhava na Sevemar e eu trabalhava na Petrobras, então a gente volta e meia estava contando história de lá, né?
Ele chegava de São José dos Campos, toda vez que descia, deixava o carro na garagem e atravessava a pista e ia lá para casa. Chegava lá, nós começava a conversar. Todo sábado ele fazia isso. Aí a gente vinha para a igreja, começamos assim. Aí me chamava para fazer uma coisa e outra, instalar um ventilador, uma coisa e outra, e a gente ali discutia um pouquinho, às vezes umas diferenças de ideia, né? Mas isso é normal. Sou Aníbal, capitão da Marinha. Cresceu na igreja. Eu, quando era assim uma pré-adolescente, 11 anos, 12 anos, me batizei com 12 anos. E quando eu era assim adolescente, a gente ajudava a Dona Nídia a limpar, fazia a limpeza, né, do templo lá, do templo pequeno, da igrejinha, como é falado, né? A gente fala com muito carinho dessa igreja. E então a gente ajudava na limpeza, né? Eu, a minha irmã, Giovani também participou. E a gente que cuidava do templo. E eu lembro bem desse momento da limpeza da igreja, porque eu comecei a namorar a Lucimar. Eu não era crente, e tudo da minha vida começou porque eu comecei a namorar a Lucimar e ela então limpava essa igreja, como ela bem disse aqui, né? E eu era de Minas Gerais, eu vinha quando era feriado, eu me lembro muito bem, e queria ir para a praia. Veja bem, a Lucimar vinha limpar a igreja. Que hora que você vinha? Você vinha... A gente costumava vir no sábado, né? No sábado à tarde ou no sábado de manhã. Então, sábado, né? Justamente no horário bom de praia, né? E eu lembro que eu falava com a Lucimar, mas poxa vida, e, né, a gente vem de longe. Ela falou assim, não, eu tenho meu compromisso. Então, com isso, eu vinha com ela, vinha nas programações com ela, né? E Deus foi usando, né, a vida da Lucimar, a dedicação dela, a fidelidade dela, e com isso eu fui vindo no culto para agradar a Lucimar. E assim eu fui aprendendo a palavra de Deus. A Dona Nídia, muito atraente, simpática, né, atraía a gente para Cristo mesmo, né? O seu Aníbal, muito atencioso. Lembro muito bem que o seu Aníbal e a Dona Nídia, eles desciam aos sábados e eles, quando ele chegava, já ia lá em casa, né? Já ia conversar com a gente, contar a história da Bíblia. Então assim foi caminhando a nossa história, né? O que assim eu lembro a vida, além da gente ser, né, assim, difícil, né, uma vida na época, né, umas condições mais difíceis, mas a gente lembra da comunidade muito unida, né? A gente tinha membros, né, eram poucos, mas assim, um se preocupava com o outro, né, de dar, né, como é hoje, né, um preocupando, se precisa de alguma coisa, a gente vai, né, e tenta socorrer na melhor, né, forma possível. E naquela época não era diferente. A gente era muito unido, as crianças, o trabalho que tinha da Liga Juvenil, né, são poucos que vão lembrar, mas a gente, a Laís atravessava a rua, que era uma rua pequena, né, não é igual hoje, mas ela atravessava e vinha com aquele monte de criança, como faz até hoje, né, e a gente vinha junto para essa Liga Juvenil, que era ao sábado, às 9 horas da manhã, e ali a gente ficava. Seu Aníbal tinha muito carinho e tocava, né, o órgão, na época era órgão, e a gente cantava, e a Dona Nídia trazia os corinhos. Então, assim, era uma comunidade muito unida, era um trabalho muito legal. E os jovens, era a partir dos 16 anos, então, assim, nós fomos para o jovem, eu e a Márcia, com mais ou menos 12 anos, porque a Liga Juvenil é até 11, e nós fomos porque não tinha adolescente nessa época, então era só nós. E a gente participava dos jovens, sem ter a idade. O trabalho dos jovens, a Dona Nídia era fundamental, né? Ela ensinava tudo, eu lembro dos livros que ela lia, então, assim, em relação a namoro, a gente até aprendeu até muito cedo, como era na Bíblia, porque nós fomos muito cedo para os jovens, né? Um trabalho muito forte com crianças. A igreja sempre teve, eu acredito que todos que vão passar
e dar o testemunho. Vamos falar muito sobre isso. Muita criança. Muita criança, a igreja é um trabalho Ele muito começou bonito. com criança e sempre foi o forte da igreja, muita criança mesmo. Teve EBF aqui que a gente teve mais de 150, né, crianças. O Joarante, ele sempre lutou por esse trabalho, né? Ele sempre foi a voz aqui do Canto do Mar, porque se não fosse o pastor Joarante, eu acredito que a Dona Nide não teria tanto apoio, né? Esse trabalho, muitas vezes até nós mesmos ouvimos que esse trabalho não dava retorno, né? E realmente, se fosse olhar, porque a igreja cristã evangélica, né, ela toda, ela não visa retorno financeiro, né? Ela visa retorno de almas, de pessoas salvas em Cristo. Então, com certeza, Canto Mar, se não fosse o amor grandioso da Dona Nide, seu Aníbal, do pastor João, de alguns irmãos, alguns presbíteros lá também, né? Os Costas lá da Central, né? Que sempre apoiou. Então, esse trabalho não ia para frente, se não fosse o apoio desses irmãos. Então, pastor João, ele descia aqui, dava o culto para nós às 3 horas da tarde, e subia ainda para dar o culto lá na Central, sabe? Pastor João, nossa, pastor João, né? E tem outros pastores, né, Lucimar, também, que foram pastor Evaldo Bueno, aqui, né? Ele e Ediane. O pastor Clarindo, no começo do trabalho, ele vinha, às vezes ele vinha até de ônibus, né? O pastor Clarindo vinha com a Dona Divina, os dois vinham, pregavam no bairro, chamavam as pessoas do bairro para vir no culto. E teve muitas pessoas. A Nadir também ajudou muito nesse trabalho, a irmã da Dona Nide. Também, alguns finais de semana, ela vinha junto, sabe? Então... todas essas benfeitorias do templo, esse templo novo, esses bancos, isso tudo é obra do pastor João. Né? O empenho dele, ele sempre visava Canto do Mar, ele sempre visava. Canto do Mar estava no coração daquele homem, né? É a primeira igreja evangélica do bairro. Primeira igreja evangélica do bairro. E aqui, então, muita gente conhece essa igreja, né? A chamada igrejinha é um ponto de referência no bairro, né? Aí, assim que foi o trabalho aqui. O trabalho não foi muito fácil, não, porque para quem vinha lá de São José todo domingo, estrada ruim e tal, e não foi muito fácil, não.